Olá, boa tarde. 5 horas da tarde, estamos ao vivo. Confira agora os destaques da segunda edição do Jornal Câmara Notícia. Vereador Gilberto Vermelho pede explicação dos materiais escondidos no forro do depósito do Hospital Ouro Verde. Vereador Edson Ribeiro apresenta requerimento para pavimentar o bairro Chácara Cruzeiro do Sul. Comissão Especial de Honrarias determina prazo para que homenageados busquem os títulos recebidos na Câmara. E no quadro Saúde e Bem-Estar, os cuidados com o manuseio de frutas cítricas. O vereador Gilberto Vermelho pediu rigor na punição para os envolvidos no caso em que insumos básicos foram encontrados escondidos no forro do Hospital Ouro Verde. O vereador Gilberto Vermelho usou a tribuna da Câmara para pedir explicações sobre os materiais encontrados no forro de um dos depósitos do Hospital Ouro Verde no último fim de semana por um encarregado da segurança. O parlamentar cobrou rigor para identificar e punir os responsáveis, que ele classificou como sabotadores. Foram encontrados diversos materiais escondidos naquela unidade. Materiais que estavam armazenados no forro do hospital. E vocês sabem quais materiais que eram? Eram justamente, Carlão, os materiais que os funcionários falavam que estavam faltando. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela administração do hospital no 9º Distrito Policial de Campinas, entre os materiais encontrados estavam papel higiênico, sacos plásticos, álcool e produtos de limpeza em geral, entre outros itens. A prefeitura informou que, além da investigação policial, abriu uma sindicância interna para apurar o caso e que só vai comentar a situação após os resultados. Para o vereador Gilberto Vermelho, a denúncia é grave. Não dá para aceitar, senhores vereadores, uma unidade que vem sendo sacrificada durante o tempo, na onde tudo se volta e vira para aquela unidade de saúde. Aquela população sendo realmente tirado o direito de ser atendida da forma que deve ser. E aí nós precisamos achar os culpados, sim. Essas pessoas que estão lá, fingindo que estão trabalhando pelo poder público, como poder público, para a população campineira. E, na realidade, estão prestando um desserviço para a cidade de Campinas. Uma resolução do dia 21 de novembro de 2017 estabelece um prazo para que os homenageados com títulos e honrarias retirem aqui na Câmara a homenagem. Uma lista com mais de 200 nomes foi publicada no Diário Oficial esta semana. O número alto de homenageados que não procuram a Câmara de Campinas para receberem os títulos e honrarias motivou a Comissão Especial de Honrarias a determinar prazos. Daí surgiu a Resolução 942 de 21 de novembro de 2017. 225 homenageados com títulos e honrarias que não retiraram a homenagem nos últimos anos e tiveram os nomes publicados no Diário Oficial do dia 1º de março correm o risco de não receber. Há tempos os vereadores vêm incomodados com essa situação de honrarias, onde a pessoa que está sendo homenageada não tem interesse em vir buscar o título. Isso tem trazido um debate e alguns vereadores apresentaram propostas, até que, quando eu assumi a presidência dessa comissão, já no outro mandato ainda, nós começamos a fazer uma espécie de um pequeno projeto esperando a crítica, a reação dos vereadores. Foi um projeto construído pela Comissão Especial de Honraria em sintonia com a mesa diretora. De acordo com essa resolução, o homenageado tem 2 anos para buscar o título. Se isso não acontecer, acontece o chamamento público através do Diário Oficial e aí sim ele tem 5 dias úteis. No caso dos nomes que foram publicados no dia 1º de março, eles devem buscar o título até o dia 8. Esse foi o limite que a gente entendeu para que a pessoa se manifeste efetivamente se ela virá buscar a sua homenagem ou não. A comissão também estuda alterações futuras em relação à concessão dos títulos e honrarias. Nós começamos num sistema de limitações
Isso há tempos vem acontecendo. Porque o que acontecia? Então o vereador era procurado por um determinado segmento da sociedade, então ele criava um título para atender aquele segmento. Mas nós, com isso, nós chegamos a 32 títulos oficiais. O que a gente colocou, e está aprovado, está valendo agora. Para algum vereador apresentar uma nova titulação, um novo título, ele tem que revogar algum existente, então que não vai mais sair de 32. E segundo o professor Alberto, a tendência é que a indicação e a entrega dos títulos ocorra cada vez mais de forma ordenada. Essas foram as resoluções tomadas e que estão em validade, mas nós continuamos ainda pensando como melhorar essa entrega do título, esse sistema, porque toda cidade precisa de referências. E as boas referências têm que ser reconhecidas pela cidade, e aí que entra o título, como um elemento simbólico do reconhecimento de uma cidade, aquele cidadão de bem que contribui com a cidade. Moradores do bairro Chácara Cruzeiro do Sul procuraram o vereador Edson Ribeiro e pediram pavimentação nas ruas da região. Os parlamentares aprovaram em reunião ordinária um requerimento de autoria do vereador Edson Ribeiro, que solicita informações sobre a pavimentação asfáltica do bairro Chácaras Cruzeiro do Sul. Que a Chácara Cruzeiro do Sul não tem como asfaltar aquilo lá, porque as ruas são muito estreitas, não tem, quando for feito o loteamento, não pensaram na pavimentação. E esse vereador que fez um requerimento de informação para saber onde está os paralelepípedos que foi tirado da cidade, das ruas centrais e de vários locais. Para mim saber aonde está, para que esse paralelepípedo seja destinado à Chácara Cruzeiro do Sul. Porque as ruas lá, olha, passa a máquina, arruma, joga um cascalho, a próxima chuva que vem já leva tudo. Então é a maior dificuldade. Aquele povo ali vem sofrendo. O vereador explicou que a situação estrutural das ruas é complexa. A pavimentação ali vai ter que fazer um estudo muito grande, porque realmente, se colocar 3 metros de um lado e 3 metros do outro, só passa uma bicicleta. Então, fizemos várias reuniões lá, ninguém quer ceder 3 metros, um cede, outro não quer, outro quer, outro não quer. Então, para evitar isso, esse vereador fez esse requerimento de informação. Ele falou ainda que já entrou em contato com o executivo pessoalmente para falar sobre o assunto. Inclusive, estive conversando com o secretário Ernesto Paulela, ele também já está ciente do que está acontecendo, o Ernesto dos Serviços Públicos, então a gente vamos ver que a gente pode nos ajudar aquele povo que realmente está sofrendo e sofrendo muito. O fim de semana está chegando, muita gente interessada na previsão do tempo, então vamos lá. Amanhã e domingo o panorama é um só. Sol durante o dia, aumento da nebulosidade e a chuva, como sempre, aparece no fim da tarde. No sábado, com mais intensidade do que no domingo, então atenção, hein? Sobre as temperaturas, vamos lá. O dia continua quente, mínima de 20 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Que o limão pode manchar a pele, todo mundo sabe. E as manchas podem se transformar em bolhas, como se fossem queimaduras mesmo. A jornalista Ana Ebrezil conversou com uma dermatologista sobre os cuidados no manuseio de frutas cítricas. Esse é o tema desta edição do Saúde e Bem-Estar. Um churrasco com a família, com os amigos, é sempre uma boa pedida, não é mesmo? Claro, tomando alguns cuidados, especialmente na hora de preparar um suco, uma caipirinha ou temperar aquela saladinha. Veja por quê. O limão e algumas outras frutas cítricas, laranja, tangerina, até o figo, algumas ervas também de cozinha, elas têm uma substância mais intensa no limão, que é a fucocumarina. Então essa substância ela penetra na pele e ela é sensível à luz. Então se você mexe com o limão e sai no sol, na luz do sol, essa substância reage com a luz e causa uma queimadura. Então se a queimadura for leve, o que acontece? Fica um vermelho na região, e depois de uns 2, 3 dias vai ficando escuro, vai ficando marrom.
Aí a pessoa, às vezes, já está 3, 4 dias depois, a pessoa olha e fala, mas o que essa mancha que apareceu? Não lembra, porque não é na hora que acontece. Na hora acontece aquela queimadura, fica mais vermelho, mas às vezes a pessoa não percebe muito vermelho. Uns 3, 4 dias depois vai ficando marrom. Mas dependendo da concentração, da quantidade de limão que a pessoa usou, do sol que tomou, pode dar uma queimadura bem profunda, geralmente de 2º grau, com bolhas. A bolha estoura, fica em carne viva, como se tivesse queimado mesmo com água, com café. Uma queimadura mais profunda. Então tem que tomar muito cuidado. Tem como evitar? Toda vez que vai mexer com limão, com frutas cítricas, qualquer coisa na verdade, porque a gente nunca sabe o que tem, o que não tem. Lava excessivamente, lava não só com água, com sabão. Tem que passar o sabão várias vezes, umas 2, 3 vezes, lavar bem. E de preferência, daí passar um filtro solar, se for sair no sol, na piscina, para proteger, né? Mas se aparecer alguma manchinha, alguma bolinha, já procura o dermatologista, porque aí a gente trata a queimadura e também depois dá umas orientações para não deixar a pele ficar com a mancha, né? E como se livrar dessas manchas? Normalmente, quando é bem superficial, é leve, ela sai sozinha, mas não pode tomar sol. Então, se a pessoa fica muito no sol, pode ficar com uma manchinha. Quando é profunda, às vezes fica com uma mancha mesmo, fica com uma marca, né? Então tem que se cuidar, tomar uns cuidados. Além do filtro solar, às vezes, se é bem profunda a queimadura, manda usar aquela luva mesmo, para não ir no sol de jeito nenhum, né? Mas tudo que você tá mexendo na cozinha, tô fazendo... na praia, a gente tá na praia, o que a gente faz? Pega uma porção de camarão, espreme um limãozinho, come e tá lá na praia e não vai lavar a mão, né? Então tem que tomar cuidado se você tá na praia, você vai espremer um limãozinho, se tá na piscina ou fazendo uma bebida, uma caipirinha, temperando uma salada, cortando laranja, fazendo suco, né? Como eu te falei, até figo, às vezes manga, tem um pouquinho também, a casca da manga. Então tá mexendo na cozinha, fazendo alguma coisinha, lava bastante as mãos várias vezes e depois passa um filtro solar se for pro sol. Essa é a melhor forma de prevenção. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Se você quiser sugerir algum tema para o nosso quadro, é só usar o WhatsApp da TV Câmara, 998 11 0260. Obrigada por ter ficado com a gente. Tchau! Daqui a pouco acontece a última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei. O Renata Valinhos recebe a equipe do Minas Clube. Já rebaixado na Superliga Feminina de Vôlei, o Renata tenta se despedir da competição com dignidade. Até agora, as meninas de Valinhos venceram apenas 2 partidas e sofreram 19 derrotas. Estão na penúltima posição com 7 pontos conquistados. 8 equipes se classificam para as quartas de final e a região de Campinas não vai estar representada na próxima fase. Partida que começa às 9h30 da noite. Infelizmente, o rebaixamento já está sacramentado. É a despedida da divisão de elite da Superliga Feminina de Vôlei. Entrada de graça, vale a pena dar este apoio ao projeto de vôlei de Valinhos, mas que representa toda a região de Campinas. Hora de falar sobre futebol. Neste domingo, às 5 horas da tarde, tem Guarani Rio Claro em partida válida pela 10ª rodada da Série A2. O Bugre é o vice-líder com 18 pontos e o Rio Claro é o 8º colocado com 12. O Guarani deve repetir a escalação pela 5ª vez consecutiva, o que é uma ótima notícia. Pela Série A, o Red Bull Brasil enfrenta o São Bento no estádio Moisés Lucarelli, sábado, às 4h30 da tarde. A Ponte Preta joga apenas na segunda-feira, às 8 horas da noite. Então a gente fala da Macaca semana que vem. Essa edição fica por aqui. Tenha um ótimo fim de semana. A gente se vê na segunda-feira, 12h30, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau.